De planetas a grandes aglomerados de estrelas, de buracos negros ao Big Bang, o que a teoria concebida em 1915 diz sobre os maiores fenômenos da natureza. Perdoe-me, Newton, você descobriu talvez o único caminho possível em sua época para um homem possuidor do mais alto raciocínio e poder criador. Os conceitos que você criou ainda hoje orientam nosso pensamento na física, mas sabemos que devem ser substituídos por outros afastados da experiência mais imediata, para uma compreensão mais profunda da natureza. Sempre gostei de imaginar o que se passava na cabeça de Albert Einstein quando escreveu o texto acima, em 1946. O trecho é parte de um comovente artigo autobiográfico, feito a pedido de um editor norte-americano. Naquela tarde, em sua casa na rua Mercer, 112, na cidade de Princeton, Iowa, o cientista mais famoso do mundo, aos 67 anos, já tinha plena consciência de suas enormes contribuições para a humanidade, e de como foi além do que sabíamos antes dele. Einstein já se via imortalizado ao lado dos outros dois maiores gênios da ciência, Galileu Galilei e Isaac Newton. Ainda hoje, é impossível pensar em um sem pensar nos outros dois. Na lápide do túmulo de Newton, na abadia de Westminster, em Londres, está escrito: aqui está o que foi mortal de Isaac Newton. Só mesmo Einstein poderia pedir desculpas a ninguém menos que Sir Isaac Newton por fazer todo o seu trabalho, suas 3 leis do movimento e a lei da gravitação universal parecerem brincadeira de criança perto do que descobriu com a relatividade. Ninguém vai acreditar em você. Isso foi o que Einstein ouviu de um admirado Max Planck, em 1905, quando o pai da física quântica foi apresentado a mais nova teoria daquele jovem de apenas 26 anos. A teoria da relatividade restrita chegou aonde a mecânica de Isaac Newton não havia chegado. A mais nova teoria cravava que para corpos em movimento com velocidades altas, próximas à da luz, Newton já não era suficiente para explicar. A descoberta de que nada no universo pode viajar mais rápido que a luz, cerca de 300.000 km por segundo, e que essa velocidade é a mesma para qualquer observador que não esteja acelerado em sua velocidade, era um espanto. O tempo podia dilatar e o espaço, comprimir. Mas, ainda assim, Einstein parecia insatisfeito. O fato de a relatividade restrita ter validade apenas para observadores, referenciais, que estejam em repouso ou em velocidade constante, fazia-o concluir que a teoria estava incompleta. Ele queria encontrar algo mais geral, que pudesse valer também para observadores que estivessem acelerados, isto é, com suas velocidades variando no tempo. E então mergulhou novamente num mar completamente desconhecido pela humanidade em seus mais de 3.000 anos de produção de conhecimento científico, desde Aristóteles, Pitágoras e outros da antiguidade. 10 anos se passaram e, em 1915, com a teoria da relatividade geral, o assombro foi ainda maior. Einstein conseguiu explicar uma das 4 forças fundamentais da natureza, a gravidade. Mais uma vez, Newton e sua lei da gravitação universal estavam sendo colocados em xeque. Claro, ela é válida, mas havia uma teoria ainda mais completa por trás, relacionando a presença de matéria e luz no cosmos com a geometria do espaço e do tempo. Em síntese, Einstein descobriu que a presença de matéria faz com que o espaço e o espaço-tempo, se curvem ao redor do objeto, seja ele uma estrela, um planeta, eu, você, seu carro, uma bicicleta, enfim. E quanto mais massa, maior a curvatura. Nas palavras de outro gênio, o físico norte-americano John Euler, a matéria diz ao espaço como se curvar. E o espaço diz à matéria como se mover. Assim, é possível então descrever essa força da gravidade a partir dessas curvaturas no espaço-tempo. E então as soluções para as chamadas equações de campo da relatividade geral dão conta de descrever desde planetas orbitando estrelas, as estrelas em si, galáxias, buracos negros, buracos de minhoca. A relatividade geral também estabelece as equações da cosmologia que descrevem as diversas eras do universo a partir de uma singularidade, na conhecida teoria do Big Bang, que já encontra múltiplas comprovações nas observações experimentais e nem é mais teoria. Veja a seguir alguns dos objetos mais intrigantes da natureza previstos pela relatividade geral. Buraco negro. Sim, eles existem e podem estar em muitos lugares. São resultado do colapso de uma estrela depois que todo o seu combustível nuclear acabou. Pela gravidade, toda a matéria que compunha a estrela implode, e o resultado final é uma região do espaço-tempo em que o campo gravitacional é altíssimo. Dele nem a luz escapa.
Entre os muitos buracos negros já detectados pelos astrônomos está o Sagittarius A, no centro da Via Láctea. Sua massa é 4,5 milhões de vezes a do Sol. Há também o buraco negro no centro da galáxia M87, cuja imagem do seu entorno foi divulgada em 2019. Sua massa é aproximadamente 6,5 bilhões de vezes o da nossa estrela-mãe. Buraco de minhoca. Esses são objetos ainda teóricos, previstos também como solução da equação de Einstein, que são atalhos no tecido do espaço-tempo. Eles possibilitam, por exemplo, viagens para lugares aparentemente muito distantes no universo em menos tempo e menor distância. Isso por meio de duas gargantas ligadas por um tubo. Um problema no modelo previsto pela relatividade geral é que, para serem atravessáveis, os buracos de minhoca teriam que ser preenchidos com matéria exótica, o que viola as leis da física. Teorias alternativas, como as teorias de gravitação estendidas e as teorias em nível quântico, que podem complementar a relatividade geral, conseguem reverter esse problema. Estrela de nêutrons. Outro fim possível para uma estrela que morreu. Nela, a matéria sofreu colapso gravitacional e ficou tão comprimida que sobraram apenas os nêutrons do núcleo dos átomos de que ela era feita. São objetos pequenos, mas muito, muito densos. Uma colher de sopa de seu material pode ter cerca de 100 milhões de toneladas. Muitas delas já foram observadas. Buraco branco em síntese. Um buraco branco, que também é previsto teoricamente pela relatividade geral, é o inverso de um buraco negro. Enquanto este engole toda a matéria, o outro a espelha. Há teorias e modelos matemáticos amparados na relatividade geral que unem, numa ponta um buraco negro, na outra um buraco branco, como sendo a fonte de um Big Bang que dá origem a um universo